Hello, everybody. Pascal here from Neutrality Studies, and I Olá a todos, aqui é Pascal Lotaz, do Neutrality Studies. Gostaria de falar sobre uma atualização sobre o Irã, porque o que estamos ouvindo agora, e acredito que já esteja confirmado, é que o Ayatollah Khamenei morreu, ou foi morto, assassinado no Irã, em Teherã, em um ataque aparentemente contra sua residência, no qual vários membros de sua família também foram mortos. Fiz uma transmissão ao vivo mais cedo hoje, com Michael Rossi e o excelente Chas Freeman. Recomendo muito assistirem, pois estávamos discutindo o impacto geral que esta guerra terá e como toda a percepção dos Estados Unidos certamente vai mudar, tanto na região quanto globalmente. Mas naquela hora, quando fizemos isso, há 3 horas, ainda não estava claro se Khamenei havia realmente sido morto. Mas agora, a mídia estatal iraniana confirmou. Este é um trecho da Press TV. Se você tentar acessar a Press TV agora pela internet, só vai receber mensagens de erro. A internet iraniana ainda está praticamente fora do ar. Mas no Twitter, eles estão publicando pequenas notícias até que os próprios iranianos confirmem as informações. Eu recomendaria não acreditar nas notícias assim que elas surgirem. Mas como agora temos confirmação, está claro que ele se foi. Agora, isso é claro, muito significativo. Por um lado, é o que muita gente esperava, a forma como os Estados Unidos conduziriam esse ataque ou essa guerra. Eles tentariam realizar um ataque de decapitação. E Donald Trump já declarou publicamente que a diplomacia seria muito mais fácil agora que Khamenei se foi. Vou falar um pouco mais sobre isso em breve, mas por ora, o importante é que ele era o homem que detinha o maior poder dentro do Estado iraniano, embora não fosse o único poder. O Irã é uma entidade política complexa, com uma estrutura intricada e diferentes centros de poder, incluindo a Guarda Revolucionária, as Forças Armadas Regulares e os diversos ministérios. O poder também está nas mãos dos líderes eleitos. Há um parlamento, um governo, um primeiro-ministro e um presidente. E as diferentes partes do gabinete continuam muito bem preservadas. Então, por enquanto, o que vemos é que o Sr. Sayed Abbas Araghchi aparentemente ainda está vivo. Como ministro das Relações Exteriores, parece que os Estados Unidos têm mirado nos braços militar e clerical do governo. O Ayatollah Khamenei é naturalmente o líder religioso sob cuja autoridade a maior parte do poder estatal se concentrou, e que tinha autoridade para nomear muitas das pessoas que comandavam partes significativas do Estado e das Forças Armadas. Mas, novamente, ele não era a única figura. Os Estados Unidos parecem estar apostando que o governo iraniano vai se desintegrar e que a estrutura do Irã como entidade política vai colapsar assim que ele se for. Mas tenho quase certeza de que eles vão aprender, da maneira mais difícil, que não é esse o caso. Então, assim como eles pensavam, assim como os Estados Unidos parecem estar sob a impressão de que, se você eliminar Nicolás Maduro, vai mudar todo o governo venezuelano. Se você matar o líder do Irã, mudará, portanto, todo o funcionamento do Estado. Isso é altamente questionável. É claro que, neste momento, vemos que o Irã ainda está revidando contra Israel e contra bases militares na região. Aqui estão alguns trechos das notícias que estão circulando no Twitter. Às vezes é difícil julgar se esses ataques são realmente desta guerra ou da guerra de 12 dias em junho. Também circulam vídeos que mostram outros ataques a alvos que não estão ligados aos ataques imediatos de agora. Mas, no geral, quero dizer, a guerra está em pleno andamento. But overall, I mean, the war is in full swing. Both sides are striking at each other. Ambos os lados estão se atacando. O fato de os Estados Unidos terem conseguido matar Khamenei, é claro, também indica que, assim como Israel não consegue impedir ataques em seu território, o Irã não consegue evitar que mísseis e bombardeios alcancem suas costas, até mesmo o próprio centro do poder. Embora o Sr. Khamenei tenha deixado muito claro nos últimos dias
que já havia nomeado seus sucessores e estava preparado para que isso acontecesse. Devo dizer que acredito que eles estão cometendo vários erros aqui. Um deles, é claro, é acreditar que isso mudará tudo. Em segundo lugar, eles estão, de certa forma, renovando a liderança iraniana do Estado, certo? Assim como aconteceu com o Hamas e com o Hezbollah, líderes mais jovens agora estão assumindo a dianteira. Isso fará exatamente o mesmo também no Irã. A próxima geração está agora chegando ao poder. Então, em vez dessas pessoas se afastarem e se aposentarem do poder, agora estão sendo substituídas de forma violenta. Mas como em qualquer sistema político maduro, o próximo nível está apenas esperando para chegar ao topo. E Donald Trump, é claro, está justificando tudo isso com sua obsessão pelo Irã, ou com suas mentiras sobre o Irã estar buscando uma arma nuclear. A ironia de todo o caso é que foi o Ayatollah Khamenei quem impediu o Irã de construir uma bomba. Foi a fátua do Ayatollah Khamenei contra armas nucleares, que na verdade é parte do motivo pelo qual o Irã nunca desenvolveu realmente essas capacidades. Mesmo tendo, ou tendo tido, ou talvez ainda tendo, a capacidade de enriquecer urânio ao nível necessário. Mas foi esse líder religioso quem disse que essas armas são impuras e não devem ser produzidas. Então, ao tirar esse homem do sistema político, tenho quase certeza de que o Irã agora está indo um passo mais perto da bomba do que antes. Se alguma vez houve necessidade de uma prova de que o Irã, do seu próprio ponto de vista, precisa de armas nucleares para sua defesa, quero dizer, esse ataque total, o segundo em menos de um ano, deveria ser mais do que prova disso. Não que a guerra de junho, a guerra de 12 dias, já não fosse prova de que o Irã está sob uma ameaça muito grave. Mas agora, com a liderança política também decapitada, isso provavelmente reforçará ainda mais esse ponto. Quanto ao fato de os Estados Unidos não terem matado o presidente e o Sr. Arakchi, e assim por diante, embora eu não saiba se o Sr. Arakchi está sequer no Irã neste momento, é bem possível, já que ele é o ministro das Relações Exteriores, que ele esteja atualmente no exterior, talvez ainda em Genebra. Mas o fato de que o restante do gabinete, o braço político, o braço civil, não o braço religioso nem o braço militar, não tenha sido atacado, pode indicar que os Estados Unidos pretendem continuar sua diplomacia de guerra com o Irã. Porque uma coisa que provavelmente está clara é que os Estados Unidos não parecem ter a intenção de realmente colocar tropas em solo iraniano. Isso parece completamente fora de questão. O embaixador Chas Freeman também disse isso. Simplesmente não há capacidade para isso. Então, o que os Estados Unidos provavelmente estão buscando é uma espécie de mudança de regime violenta, destruindo as capacidades militares do Irã. Donald Trump disse isso em seu pronunciamento de ontem. Se você ainda não viu, deveria assistir também. São 8 minutos. Na minha opinião, é completamente desequilibrado, mas ele expõe seus objetivos. Claro, a mudança de regime sendo um deles, na verdade, a aniquilação do regime, a destruição do regime. Quero dizer, ele quer que a República Islâmica do Irã, como entidade política, deixe de existir. Mas para chegar lá, o que ele precisa é obviamente de algum tipo de transição de regime. Na cabeça dele, o que ele imaginou no vídeo que fez ontem foi que ele quer que o povo iraniano, assim que o bombardeio acabar e os Estados Unidos disserem terminamos o que tínhamos que fazer, se levante e então assuma as instituições, basicamente acabando com a República Islâmica do Irã e trazendo de volta, suponho, Reza Pahlavi, o filho do antigo Shah, restaurando a monarquia, trazendo de volta um regime fantoche. Acho que essa é a ideia ideal de como isso deveria acontecer. E suponho que agora eles estejam determinados a manter algumas partes da estrutura de poder iraniana que acreditam poder facilitar esse tipo de transição. Acho que isso é muito equivocado. Não acredito que vá funcionar. Mas pelo menos por enquanto essa parece estratégia. Além disso, é claro, ameaçar essas pessoas, matar Khamenei,
e depois dizer: é isso que vai acontecer com todos vocês se não seguirem minhas exigências. Isso também foi o que aconteceu na Venezuela. Era a mesma tática: atacar a liderança, eliminar o Sr. Maduro como demonstração de força, e depois ameaçar Rodrigues e todos os demais que restavam no governo, dizendo que esse, ou até um destino pior, os aguardaria se não se curvassem ao poder superior dos Estados Unidos. Então acho que o que está se cristalizando agora é que os Estados Unidos querem fazer algo semelhante com o Irã, não apenas eliminando Khamenei, mas matando-o. E isso parece ter dado certo. Estamos lendo nesse momento que há celebrações nas ruas. Há até um pequeno vídeo, uma festa em Toronto, onde iranianos comemoram o fim de Khamenei. E posso acreditar que isso é realmente verdade. Eu não estava em Toronto, mas em Vancouver, em janeiro, e vi um protesto relativamente grande com muitos iranianos que protestavam contra Khamenei e a liderança iraniana, na verdade pedindo por isso. Eles pediam o bombardeio do Irã, iranianos pedindo o bombardeio do Irã. E essas pessoas devem estar bem felizes agora. Gostaria de acrescentar, porém, que isso não é algo que deva nos surpreender. Basta pensar nas cenas que veríamos nas ruas dos Estados Unidos se amanhã acordássemos com a notícia de que Donald Trump havia morrido. Tenho certeza de que haveria pessoas que comemorariam muito esse fato. Quero dizer, a celebração do fim do governo de alguém não é algo novo, nem algo especial ou exclusivo do Irã. And is nothing special and unique to Iran. It is something that is that any kind of country. É algo que qualquer país tem. Há pessoas que apoiam o governo e há pessoas que se opõem fortemente a ele. E com esses tipos de líderes autoritários, sempre haverá apoiadores muito fervorosos e opositores igualmente intensos. Haveria celebrações nas ruas se, digamos, amanhã Macron não acordasse. Haveria comemorações na França, em certos círculos. Em outros, haveria muito luto. Você veria isso em muitos lugares ao redor do mundo. Então sim, a parte da sociedade iraniana, que era fortemente contrária à liderança teocrática, são eles que estão felizes com isso. E as pessoas que eram a favor, que a apoiavam, estão de luto. Existem essas cenas também. Por exemplo, em outra postagem, há fotos de onde foi mesmo. Acho que em algum lugar aqui sim. A Al Jazeera também está noticiando um tweet da Press TV mostrando pessoas nas ruas de Teherã lamentando a morte, o assassinato de Khamenei. Claro, isso é exatamente o que se espera de Youth. Of course, this is exactly what you would expect, right? You have both these sides within Iranian society. Existem esses dois lados dentro da sociedade iraniana. Portanto, o fato de algumas pessoas estarem comemorando ou de outras estarem de luto não nos diz realmente o que está acontecendo de fato dentro do Estado iraniano. Mas devo dizer que, de modo geral, o fato de o Irã ter sido atacado, entre meus amigos que são muito críticos à liderança teocrática do país, não foi bem recebido. A maioria dos iranianos não gosta nem aprova o fato de estarem sendo bombardeados. E os outros braços da estrutura política do Irã, especialmente o exército, parecem estar longe de se sentir derrotados neste momento. Eles continuam a sustentar essa resistência. They are continuing to mount this resistance and also within the diplomatic realm. E também, no âmbito diplomático, o Irã, é claro, convocou uma reunião do Conselho de Segurança e está condenando fortemente as ações tomadas contra ele. Israel também continua sob ataque. A notícia, porém, é que há um apagão de informações. Assim como na Guerra de 12 Dias, Israel se preparou de uma forma que garante que apenas certos tipos de informação possam sair. E a extensão da destruição que agora está sendo infligida a Israel não pode ser transmitida livremente ou abertamente. Parece muito uma repetição do que aconteceu em junho passado, mas em uma escala muito maior. Também porque o Irã agora está atacando diretamente, incluindo bases dos Estados Unidos na região. The US bases in the region. So far, I haven't found news about. Até agora, não encontrei nenhuma notícia sobre militares norte-americanos mortos na região, mas isso não significa necessariamente nada. Neste momento,
O ambiente informativo, a névoa da guerra, está muito presente, e os números de baixas não estão sendo divulgados abertamente por nenhum dos lados. O que foi noticiado é que ontem no Irã, pelo menos uma escola foi atingida pelo lado israelense, e mais de 50 estudantes, em sua maioria meninas, teriam sido mortas nesses ataques. Possivelmente ainda mais. Um dos diplomatas iranianos chegou a afirmar que já há várias centenas de civis iranianos mortos. E isso também não é surpresa, porque sabemos que a Aliança Ocidental, Israel e os Estados Unidos, está conduzindo esta guerra da mesma forma que sempre conduziram guerras, com desprezo pela vida dos civis, certo? Com a intenção inclusive de matar civis para pressionar o outro lado a atender suas exigências. Vimos como Israel tem conduzido sua guerra em Gaza, o genocídio em Gaza, em que o terror e o assassinato em massa de civis fazem parte integrante de todo o plano. E é claro, eles realizam toda essa morte e destruição enquanto culpam as forças militares do outro lado por cada morte que eles próprios causam à população civil. Upon the civilian population. Toda a história sobre o Hamas se escondendo em túneis, o Hamas se escondendo em cada escola e, portanto, Israel tendo que bombardeá-los, faz, é claro, parte disso. A mesma narrativa continua diretamente nesta guerra, em que agora os Estados Unidos também estão adotando essa retórica, de que as mortes estão nas mãos do regime iraniano, como eles o chamam. É um momento muito sombrio e bastante trágico. Mas, novamente, a morte do Ayatollah Khamenei não vai, na minha opinião, encerrar a guerra, de forma alguma. Se algo acontecer, isso só vai levar a que a guarda mais jovem assuma a dianteira. E se esses forem mortos, então o próximo escalão, e o seguinte depois dele, provavelmente surgirão. A verdadeira questão é se os Estados Unidos conseguirão administrar isso. Eles têm um grande número de recursos na região, mas esses ainda são finitos. A questão é se, com as capacidades de mísseis que possui, o país conseguiria realmente destruir a capacidade de mísseis do Irã e desencadear esse tipo de crise ou turbulência política, essa avalanche política, que acabaria varrendo até outras partes da liderança política. Se isso é alcançável ou não, é o verdadeiro ponto. Na conversa que tive com Chas Freeman, ele duvidava muito que esse fosse o caso, porque até agora, uma guerra puramente aérea, campanhas de bombardeio puro, seja com mísseis ou aviões, contra outro país, uma nação inimiga, não tem histórico de levar à mudança de regime. Seria realmente uma das primeiras vezes em que isso daria certo sem tropas em solo. Não funcionou na Segunda Guerra Mundial. Não funcionou na Guerra do Vietnã. It didn't work in the Second World War. It didn't work in the Vietnam War. It didn't work in the. It didn't even work with. Isso não funcionou em bem, nem mesmo funcionou em Gaza. Quero dizer, o Hamas ainda está presente em Gaza. Não funcionou no Iêmen. Os Houthis ainda estão muito no controle da parte deles do Iêmen. Então, se isso agora funcionasse com o Irã, seria uma grande surpresa. A questão novamente é, até que ponto a capacidade militar do Irã pode realmente ser degradada pelos Estados Unidos com isso? E até que ponto sua base militar industrial pode ser degradada antes que os próprios Estados Unidos comecem a ficar sem recursos? Algo que o embaixador Chas Freeman também destacou é que a capacidade dos Estados Unidos de reabastecer seu arsenal está bastante comprometida no momento. E essa guerra só levará a uma redução ainda maior do estoque militar americano. Esses mísseis são simplesmente caros demais. E eu já recebi vários convidados no meu programa que continuam dizendo que os Estados Unidos estão, neste momento, presos em um aperto porque o sistema capitalista, ao longo dos últimos 30 anos, levou a uma inflação absoluta, uma inflação completa, no preço do armamento norte-americano. Com isso, é claro, o complexo militar industrial está ganhando muito dinheiro. Mas, por outro lado, tem produzido cada vez menos armas, o que, por uma vez, é na verdade algo bom. O fato de que esse tipo de corrupção cleptocrática do capitalismo desenfreado agora está levando a problemas de produção, especialmente quando comparado a como os sistemas russo ou chinês, por exemplo, conseguem gerar capacidade militar.
capacity, but the United States, of course, still has. Mas os Estados Unidos, é claro, ainda podem produzir essas coisas. Só não tão rápido quanto estão sendo disparadas agora contra os iranianos. A questão é, os iranianos conseguem continuar produzindo seu armamento? E conseguem usar o que têm em estoque, o que acumularam nessa guerra de atrito contra os Estados Unidos e Israel? Se nos próximos 3 a 5 dias, o governo iraniano e sua estrutura fraquejarem da forma como os Estados Unidos parecem planejar, então os Estados Unidos e Israel basicamente vencem. Mas se não, se essa guerra entrar na segunda semana, na terceira semana, em mais um mês, então com o passar do tempo, é provável que toda a dinâmica, a sorte da guerra, acabe se voltando a favor do Irã, à medida que os Estados Unidos esgotam todo o seu arsenal no Oriente Médio. E então, o que vai acontecer quando a taxa de disparos do lado dos Estados Unidos tiver que diminuir por causa disso? Isso será um palpite de qualquer um. O que, por exemplo, os estados do Golfo vão fazer, agora que estão sob ataque do Irã? Ou as bases americanas nesses estados do Golfo, que estão sob ataque do Irã? Acho que o Irã chegou a divulgar uma declaração dizendo que não está atirando contra os próprios estados do Golfo, mas contra as bases americanas, contra as instalações militares, o que também é algo bastante claro. Quero dizer, o que esses estados farão quando tudo isso acabar e perceberem, como já devem ter percebido, que os ativos militares dos Estados Unidos representam uma ameaça maior à sua segurança interna do que uma ajuda. E deixe-me mostrar uma coisa que é bem interessante. Um vídeo que eu também mostrei naquela transmissão ao vivo mais cedo, de um ataque a uma base militar dos Estados Unidos, em acho que é no Bahrein. Deixe-me ver se consigo encontrá-lo aqui. Ataque de míssil iraniano no Catar. Então, este é um ataque ao Catar. E você pode ver uma instalação dos Estados Unidos, aparentemente uma estação de radar. Vou reproduzir novamente com som para que você ouça o que as pessoas estão dizendo. Mesmo que você não entenda, apenas ouça até o final do vídeo, o que dá para ouvir ali. São pessoas no Catar, catarianos ou trabalhadores, quem quer que tenha filmado, que estão comemorando quando esse drone iraniano realmente atinge a instalação de radar dos Estados Unidos. Então, isso é basicamente o oposto. É exatamente o que eu acho que os Estados Unidos acreditam que os iranianos fariam assim que seus mísseis atingissem instalações militares iranianas. Que os iranianos diriam, viva, viva, finalmente os Estados estão bombardeando o nosso exército. Finalmente, podemos ter liberdade. Quero dizer, é exatamente isso, só que ao contrário. Os catarianos ou alguém no Catar comemorando a destruição de uma instalação norte-americana lá. Isso é realmente muito interessante para mim. O embaixador Chas Freeman também disse que, é claro, entre a população em geral monarquias do Golfo, as pessoas não gostam nem apoiam os Estados Unidos. Elas não apoiam o genocídio em Gaza. They don't support the genocide in Gaza. On the contrary, just like in Egypt, people are very much against. Pelo contrário, assim como no Egito, as pessoas são fortemente contra o que Israel está fazendo e contra a violência que estão praticando. Mas é claro, a liderança nesses lugares é muito dócil e colaborativa com o governo dos Estados Unidos. No entanto, se isso vai continuar, agora que está claro que isso torna seus países ainda mais alvo, especialmente se esta guerra terminar ou for interrompida de forma inconclusiva, eu realmente me pergunto se isso não levará a uma completa reavaliação sobre a renovação desses acordos de arrendamento e de bases. Claro, se os Estados Unidos acabarem tendo uma grande vitória e Donald Trump, na próxima semana, estiver desfilando por Teherã, acenando para as pessoas que o saúdam com bandeiras americanas, bem, aí será uma história diferente. Mas se isso não acontecer, se a avaliação de que o Irã quer internamente uma mudança de regime e de que os Estados Unidos são apenas uma mão amiga na implementação de uma nova revolução iraniana, se essa avaliação estiver errada, o que eu acredito que está, não consigo ver isso acontecendo. Posso estar enganado, mas veremos.
Se essa avaliação dos Estados Unidos estiver errada, então a cada semana que essa guerra continuar, o equilíbrio de forças, na minha opinião, vai se deslocar em direção ao Irã. Então, na verdade, o Ali Ayatollah Khamenei está morto. A República Islâmica do Irã está muito viva neste momento. Os americanos estão apostando que podem matar a República Islâmica e substituí-la, talvez pela antiga monarquia. Isso ainda parece ser, neste momento, o objetivo. Provavelmente, os Estados Unidos estão agora usando as conexões que ainda têm com diplomatas iranianos para ameaçá-los. Provavelmente para ameaçar ou até matar o presidente. Talvez outros líderes do gabinete, talvez até os membros eleitos do parlamento iraniano. Apenas ameaçar o próximo nível e tentar forçá-los à obediência. E se não obedecerem, talvez matar ainda mais deles. A única coisa que os Estados Unidos aprovaram agora é que podem fazer isso. Parabéns, Estados Unidos. Vocês são capazes à vontade de matar qualquer líder no mundo. Vocês tentaram. Bem, isso já é outra questão, porém. Eles tentaram fazer isso com Vladimir Putin, tentaram atacar sua residência particular, mas parecem ter falhado. Parece que a Rússia é capaz de abater projéteis inimigos sobre seu próprio território. Os iranianos, obviamente, não conseguem fazer isso. Eles não podem esconder sua liderança em um bunker profundo o bastante para estar a salvo das bombas que os Estados Unidos possuem. Meus amigos chineses, aliás, me dizem que a China está observando tudo isso com muito cuidado e que a mídia chinesa está simplesmente retratando o que está acontecendo sem qualquer julgamento de valor, nem bom nem ruim, apenas uma atual. Good or bad on it, more of a matter of fact, and that what they're learning is that, well, e o que eles estão aprendendo é que, bem, o que você precisa ter nos dias de hoje é, claro, uma economia forte e a capacidade militar para se defender desse tipo de agressão e derrubar esses projéteis. Isso é algo que o Irã não tinha, e é algo que, aliás, também é questionável em relação a Israel. O quanto eles realmente têm. Agora, o fato de o líder supremo do Irã ter sido morto fará, é claro, com que o restante da liderança iraniana pense em como retaliar. Então, Benjamin Netanyahu realmente deveria estar em um lugar muito seguro ou bem longe de Israel. Há alguns rumores de que ele talvez até tenha deixado o país ou morrido. Eu não acho que isso seja verdade. Quer dizer, seria algo e tanto para um líder deixar o cargo neste momento. Mas é melhor que ele esteja em um local muito seguro, porque agora o maior alvo provavelmente está sobre sua cabeça, vindo dos iranianos. Isso é algo que eles ainda não tentaram fazer até agora, certo? Os iranianos, mesmo durante a Guerra de 12 Dias, foram muito cuidadosos em seus ataques para enviar sinais claros a Israel. Mas agora está claro que esta é uma guerra existencial para os iranianos, sobre como sobreviver. Então, como eu disse ontem, o cálculo agora deve ser como revidar contra os Estados Unidos e Israel sem provocar ataques nucleares. Mas qualquer coisa aquém disso, incluindo provavelmente mirar diretamente na liderança política de Israel, é algo que provavelmente está nos planos. Então, Israel também estará em uma posição muito difícil. Discutimos mais cedo na transmissão com Jas Freeman se isso poderia significar que o Irã agora tem um incentivo para tentar assassinar Donald Trump. Quero dizer, há esse boato, essa afirmação absurda, de que os iranianos tentaram matar o Sr. Trump no passado, quando ele estava concorrendo à presidência. Eu não acho que isso seja verdade. É um boato completamente fabricado. Mas agora, com o Ayatollah Khamenei tendo sido morto, acho que o Irã tem um forte incentivo para tentar matar Donald Trump, porque se conseguir fazer isso, ou mesmo tentar, enviaria um sinal muito forte aos Estados Unidos de que este não é um caso em que a impunidade prevalece. O maior problema, é claro, que o Irã enfrenta é que se eles não conseguirem revidar contra os Estados e Israel de uma forma que realmente cause dano a esses dois, então as pessoas que ordenaram esses ataques entenderão uma coisa. Se apertarem o botão,
Outros morrem e eles vivem. Eles vivem. Vão tomar café da manhã no dia seguinte, ir para o escritório e tudo continuará normal. Então a impunidade levará, é claro, exatamente ao que Israel está fazendo em Gaza. Leva ao genocídio. Leva ao assassinato em massa. Portanto, os iranianos devem estar calculando agora como responder a esse que é o maior de todos os tipos de ataques ao seu sistema político, incluindo o sistema político do outro lado. Se o conflito estava fervendo em um nível mais baixo, como estava em junho passado, então ambos os regimes tentariam não atirar diretamente um no outro. Porque, novamente, se você cruza esse limite, se você cruza essa linha vermelha, se você assassina os líderes do outro lado, então não deveria se surpreender se o que restar tentar assassinar sua liderança. Normalmente, as lideranças em ambos os países, ou em ambas as partes beligerantes, tentarão evitar isso, a menos que tenham certeza de que o outro lado não pode mais matá-las, certo? Assim que você acha que tem tanta superioridade que o outro lado não consegue fisicamente chegar até você, então você vai atrás deles. Você tentará eliminar a liderança. Portanto, os Estados Unidos parecem bastante certos de que podem infligir ao Irã qualquer tipo de dano, inclusive a liderança máxima, sem sofrer danos recíprocos. Danos aos soldados na região. Donald Trump deixou isso claro em seu discurso. Você sabe, pessoas podem morrer, militares americanos podem morrer, mas é isso que acontece numa guerra. Foi literalmente o que ele disse. Então ele literalmente nos disse que está disposto a que soldados dos Estados Unidos morram e espera que esse seja um resultado provável. Mas ele obviamente acredita que ele próprio vai sobreviver, que os iranianos não conseguirão se vingar dele, ou de sua família, ou de seu círculo próximo, de nenhuma forma que o fizesse pensar duas vezes sobre esses atos, certo? E o mesmo vale para os israelenses. Acho que eles estão confiantes de que sua liderança, que Netanyahu, que as pessoas que ordenaram e planejaram essa guerra ilegal de agressão contra o Irã, estarão seguras. Então, se isso vai ou não acontecer, veremos. Preciso apenas enfatizar novamente o incentivo do Irã, e não estou justificando isso, só estou dizendo que o incentivo do Irã agora será revidar contra a liderança política dos Estados Unidos e de Israel. Portanto, essa é uma escalada muito grande e é uma aposta muito arriscada por parte dos Estados Unidos, especialmente de Donald Trump, acreditar que isso vai funcionar. Não sabemos. Quero dizer, a névoa da guerra está muito densa neste momento. É bem possível que o Irã esteja em total desordem e talvez se desintegre em alguns dias. É possível. Honestamente, não acho. Não acho que vai ser tão fácil, ou que vai ser tão fácil lidar com o Irã quanto foi para Israel lidar com o Hezbollah, com o assassinato do Sr. Nasrallah, e basicamente forçando os libaneses, forçando o Hezbollah a parar de atirar em Israel, enquanto Israel continua atirando neles. Mas isso também é, novamente, algo que todos na região agora entendem. Se o Irã concordasse em parar de disparar projéteis, parar de atacar os estadunidenses e Israel, então Israel ainda continuaria atirando neles. Está absolutamente claro, porque é isso que eles têm feito. É o que estão fazendo em Gaza. O cessar-fogo é um cessar-fogo apenas do lado do Hamas, certo? Os israelenses continuam matando, quase diariamente, pessoas em Gaza com seus ataques, porque ainda não concluíram seu projeto de limpeza étnica. Eles continuam matando pessoas no Líbano à vontade, novamente, porque lá também ainda não terminaram com essa anulação dos libaneses da forma como desejam. O mesmo acontece com a Síria, e o mesmo acontecerá com o Irã. Portanto, está claro que, do ponto de vista estratégico, o Irã agora está totalmente incentivado, em todos os níveis de governo, a continuar essa guerra e transformá-la em uma guerra aérea e de mísseis de atrito contra o outro lado, até que sejam forçados a parar tudo de uma vez por todas. É uma situação
muito, muito infeliz. Esse é um resultado terrível, e é um crime terrível. Essa é uma das razões pelas quais a Carta da ONU proíbe todos os tipos de guerras e o uso da força nas relações internacionais. É realmente, mais uma vez, algo que me deixa perplexo o fato de os europeus apoiarem isso, que tenhamos essas imagens vindas da Europa de líderes realmente dizendo, não sei se tenho aqui, não tenho, mas os europeus já disseram, sabe, que condenam os ataques do Irã à região do Oriente Médio. Attacks on the Middle Eastern region. This is utterly ridiculous, of course, but what else were we to expect? Isso é completamente ridículo. Claro, mas o que mais poderíamos esperar dos europeus? Eles são uma piada neste ponto. Dissemos isso na transmissão ao vivo mais cedo. Eles são satélites dos Estados Unidos. Quero dizer, não existe uma política externa europeia independente. Embora eu deva dizer, e quero apenas destacar isso, até porque sou suíço, e este é um dos poucos momentos em que realmente fico grato por isso. A Suíça, nosso Ministério das Relações Exteriores, divulgou uma declaração, tenho aqui em alemão, onde diz que a Suíça está profundamente preocupada com os ataques de hoje dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Eles realmente disseram que a Suíça exige a observância irrestrita do direito internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas e o direito humanitário internacional. Isso me surpreendeu. A Suíça, na verdade, foi o Ministério das Relações Exteriores que divulgou isso, disse estar profundamente preocupada com os ataques de hoje. Eles usaram a palavra ataques para se referir aos realizados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã. O restante da União Europeia, os europeus e o Reino Unido, é claro, estão basicamente aprovando o que aconteceu e condenando o Irã por ser um regime tão brutal e assim por diante. Mas este é apenas mais um daqueles momentos em que os europeus se tornam absolutamente impossíveis. A solução para este conflito agora certamente não passará pela Europa. Mais uma vez, passará pelos militares. Não espero que esta guerra dure apenas 12 dias. Expect this war to last for only 12 days, as long as the Iranian political structure. Enquanto a estrutura política iraniana não entrar em colapso, da forma que os Estados Unidos prevêem, se não entrar em colapso, essa guerra provavelmente continuará por bastante tempo. Os iranianos deixaram claro que estão se preparando para isso. A estratégia será desgastar os Estados Unidos, desgastar seus aliados. O fato de ainda não ter havido um ataque à Arábia Saudita também parece indicar que o Irã está calculando politicamente como abordar toda a região, e que a resposta do Irã agora é novamente uma resposta calculada, provavelmente voltada a dividir a aliança regional que os Estados Unidos mantêm com essas potências. O Estreito de Hormuz está, segundo relatos, sendo fechado pelo Irã. Isso terá um impacto muito grande no comércio global. Se eles conseguirão manter esse bloqueio, ou se os Estados Unidos realmente tentarão forçá-los a interrompê-lo e reabrir o comércio. É algo que ninguém pode prever. Os iranianos podem tentar afundar alguns barcos no estreito e tornar impossível a passagem de outros. Essa pode ser uma estratégia. Não sei ao certo, mas parece que os iranianos ainda estão adotando uma abordagem calculada em relação ao estreito, em relação a esse ataque. E provavelmente devemos esperar também uma resposta calculada ao assassinato do Ayatollah Khamenei. O Sr. Netanyahu, mais uma vez, se ele não está preocupado com isso provavelmente só aumentará a probabilidade de alguma tentativa contra sua vida realmente ter sucesso. Porque a essa altura, novamente, e não estou aprovando isso. Eu não aprovo nenhuma das mortes que estão acontecendo. Não estou dizendo que isso seja algo bom. Estou apenas tentando descrever quais devem ser neste momento os cálculos militares e estratégicos do Irã, para que o país consiga de alguma forma recuperar a dominância na escalada e retomar a vantagem nesta longa guerra. Aliás, só para reforçar esse ponto, o Irã travou 8 anos de guerra na década de 1980 contra o Iraque. O Irã não é estranho à lógica de uma guerra prolongada. Ele está sob sanções há décadas e entende muito bem como uma sociedade funciona,
ou deixa de funcionar durante esses momentos de intensa pressão. E acho que era isso que eu queria transmitir a você agora. Haverá outra atualização em algumas horas com Stas Karpivnik sobre a visão da Rússia a partir da própria Rússia e sua provável participação em todo esse assunto. Fique atento a isso. E obrigado pela atenção. Stay tuned for that, and I thank you for your attention.